Então vamos lá, pessoal. Sexta-feira, sei que todo mundo está feliz em estar aqui. Ninguém está com vontade de ir para casa terminar de dormir. Não dá para confiar. Não dá para confiar. Pessoal, nós estávamos na aula passada falando sobre as fontes, né? Então a última que nós vimos, pelo que eu me lembro, são resolução do Senado, né? Tá. Outra fonte formal do direito tributário, e essa tem uma relevância prática bem interessante, são as chamadas normas complementares, que estão lá no artigo 100 do Código Tributário Nacional. Essas normas complementares que o Código fala, na verdade são todas aquelas normas jurídicas de natureza infralegal, né, que não tem que não são o decreto, que também é infralegal, mas além do decreto, além das resoluções do Senado, que também são infralegais, dos tratados que têm equiparação com as normas internas, eu tenho uma série de atos que teoricamente são atos administrativos, mas que são atos administrativos de efeito geral. E justamente por isso eles passam a ter relevância de direito tributário. Não são atos administrativos de efeito concreto. Não é um pedido de expedição de certidão que é individual. São atos que normatizam a vida da administração tributária. Então são os atos normativos, as decisões dos órgãos singulares, as práticas reiteradas e os convênios. Essas são as normas complementares. A primeira delas, importante para nós, são esses atos normativos. Basicamente, eles têm finalidade de orientar os contribuintes, de fazer a orientação dos contribuintes. São uma interpretação da administração tributária acerca da legislação. Eu estou falando mais devagar, né? São uma forma de interpretação da administração tributária das normas legais. No âmbito tributário, o que a gente mais tem é isso. Mais tem. Que são instruções normativas, portarias, ordens de serviço. O que vocês têm que compreender? Por que são importantes essas instruções normativas, essas ordens de serviço, esses atos normativos? A legislação tributária, ela é esparsa. E nós temos o Código Tributário. Se vocês olharem o Código Tributário, ele é uma norma jurídica relativamente pequena. O Código Tributário tem 200 artigos, ele é menor que o ECA. Ele é pouca coisa maior que o CDC. Desses 212 artigos do Código Tributário Nacional, eu tenho uns 50, 60 da parte especial. Já começa estranho que o Código Tributário é o único código em que a parte especial vem antes da parte geral. Vocês não estranharam que vocês estão estudando Direito Tributário 1 e nós começamos no artigo 90 e poucos? Porque a parte especial é o começo do código, são os impostos em espécie. Então eu tenho impostos ali que aquela regulamentação não bate mais com a Constituição. Eu tenho impostos ali que não estão ali, são impostos relevantes na tributação atual. No meu caso do IPVA, o ITR, que é Imposto Territorial Rural. E eu tenho uma outra gama de tributos que não tem a mínima previsão ali, que é o meu caso das contribuições sociais. Então o Código Tributário, ele é pequeno. Ao todo, que a gente estuda mesmo, dá algo em torno de 100, 120 artigos. O que eu tenho é uma série de legislações esparsas, leis complementares, leis ordinárias, medidas provisórias, que tratam sobre matéria tributária, às vezes a mesma questão tratada em 4, 5, 6, 7 leis. O que faz a administração tributária? Ela consolida a interpretação dessas leis em atos normativos. Um exemplo disso é a Instrução Normativa 1300 da Receita. Essa instrução normativa é uma das mais importantes,
porque ela regulamenta a compensação tributária no âmbito da Receita. E por que eu tenho que ter uma instrução normativa, uma norma única? Porque eu tenho legislação que regula a compensação tributária quando se tratar de impostos, e uma que trata de compensação tributária quando se tratar de contribuições sociais, uma outra que trata de quando se tratar de contribuições previdenciárias. Tudo isso sob a administração da Receita, mas 3 leis diferentes. O que a Receita faz? O que são esses atos normativos? Ela consolida as interpretações administrativas. Esses atos normativos, eles podem criar direitos e obrigações? O que vocês acham? Eles podem criar obrigações não previstas em lei? Não. Eles simplesmente se limitam a interpretar. Sempre que um ato normativo desses ultrapassa os limites de mera interpretação, de mera regulamentação interna, e acaba atingindo a ordem jurídica de pessoas estranhas à administração, esse ato normativo é ilegal. Ele somente pode servir para regular a administração e fixar interpretações da administração. Ele não pode inovar na ordem jurídica. Então, ele não pode criar um artigo lá que diga algo que não está previsto na lei, uma obrigação que não está prevista em lei. Essa é uma da principal limitação dos atos normativos. Se quiserem anotar, anotem assim, os atos normativos são secundários. São secundários e não podem inovar na ordem jurídica. Isso, da administração pública. Quando eu falo administração pública, eu posso falar administração pública e administração tributária. A atividade do direito tributário ela é eminentemente administrativa. Tranquilo, daqui, isso aqui é bem facilzinho, não tem dificuldade. Decisões dos órgãos singulares ou coletivos da administração. A legislação, a organização da administração tributária, ela envolve a atividade de fazer uma série de julgamentos administrativos. Quem aqui já trabalhou na Receita, já fez estágio na Receita Estadual, Federal ou Municipal? Qual que tu fez? Fez qualquer uma das 3. Se tu observar, a Receita Federal ela se divide em... Eu vou derrubar isso aqui e vou cair. Em delegacias de autuação e delegacias de julgamento. Quando a Receita Estadual, Federal ou Municipal te autua, tu tem direito a oferecer defesa. Esse procedimento é um procedimento administrativo fiscal. Esse procedimento administrativo fiscal termina com uma decisão de um órgão administrativo. Algumas decisões de órgãos administrativos, a própria administração outorga caráter vinculante. Então eu posso ter determinados julgamentos administrativos que a lei vai dizer que vinculam a própria administração. Mas só vinculam quem? A administração. Então, por exemplo, lá no âmbito da Receita Federal, os julgamentos finais do CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, vinculam toda a administração fiscal. Então é como se fosse uma súmula vinculante. Só que essa súmula vinculante vale só para quem? Só para a administração. Por que ela vale só para a administração? Porque qualquer decisão administrativa pode ser revista no Poder Judiciário. Só as decisões judiciais que não podem ser revistas fora. Então anotem assim. São decisões administrativas, somente as decisões dos órgãos singulares ou colegiados que a lei atribua força normativa
são fontes do direito tributário. São fontes do direito tributário. Força normativa. Eficácia normativa ou força normativa. São fontes do direito tributário. Elas são vinculantes para a administração, mas podem ser revistas pelo Poder Judiciário. Então, quando o CARF dá uma decisão, uma súmula do CARF lá em Brasília, e ele diz, por exemplo, não incide imposto de importação em tal operação. Quando o auditor fiscal, lá na aduana de Foz do Iguaçu, se vê diante daquela operação, ele não pode fazer o lançamento. Por quê? Porque aquela decisão vincula a administração. Se ele faz o lançamento, o que o ato dele é? Ilegal. Agora, em compensação, se a administração dá uma determinação, uma decisão colegiada com eficácia normativa, o auditor fiscal, ele cumpre aquela determinação, eu posso discutir judicialmente aquele ato dele como ilegal no judiciário? Posso, porque vincula a quem? Então, somente a administração. Facilzinho. Outro conceito que se engloba nessa hipótese de normas complementares são as práticas reiteradas das autoridades administrativas. Basicamente, o que eu estou dizendo é que o costume administrativo tem força normativa. E qual é o grande fundamento a essa proibição, a essa validade dos costumes como dar aos costumes força normativa? É a vedação ao comportamento contraditório. Vocês já estudaram isso lá em Direito Civil, venire contra factum proprium. Já estudaram isso? Já. Não adianta dizer que não, porque estudaram. Se não estudar, devia ter estudado. E se não estudar, devia ter estudado, vão ter que estudar daqui a um tempo. Então, não adianta fugir. Ninguém pode, nem a administração, ter um comportamento contraditório, atuar contra o que ela já fez. Então, quando eu falo que os costumes são formas, são atos, têm força normativa na administração, o que eu estou dizendo é que a administração não pode subitamente mudar qualquer de suas condutas administrativas. Ela não pode simplesmente alterar um posicionamento que ela tem de forma abrupta, de forma impensada, de forma imediata. Um exemplo que tem disso, um julgamento que teve lá da minha cidade natal. Minha cidade natal é uma cidade portuária. E na década de 80 era um grande polo pesqueiro. Nos anos 70, 80, por aí foi um grande polo pesqueiro. E tinha uma figura lá que se chamava tarefeiro. Era tipo um trabalhador avulso. Tá? Você sabe o que é trabalhador, já viu direito de trabalho, né? Então sabe o que é um trabalhador avulso. Exemplo, o chapa, exemplo, o estivador, são trabalhadores avulsos. O que era o tarefeiro? As empresas de pescado, como usavam muita mão de obra, eles literalmente levantavam uma bandeira vermelha e uma bandeira branca. Quando estava com a bandeira vermelha, é que a empresa estava precisando de gente. Aí a pessoa entrava, só saía caminhando, porque as indústrias eram quase todas na mesma rua, na Avenida Portugal. A pessoa ia caminhando para aquela rua, olhava a bandeira, vou entrar aqui e trabalhava. Naquele dia só, e trabalhava por produção. Então ela trabalhava descascando camarão, fazendo filé de peixe, e no final do dia, pela produção dela, ela recebia. Se entendia a administração do INSS, na época que fiscalizava a Previdência, sempre entendeu que esse trabalhador era avulso. Então, permitia que o trabalhador, o empregador, quando pagasse aquela pessoa no final do dia, ela recebia todas as verbas salariais por um dia. Então ela recebia o salário por um dia, o descanso semanal remunerado proporcional a um dia, as férias proporcionais a um dia, 13º proporcional a um dia, tudo proporcional a um dia.
No final do mês ela receberia o salário, mais uma proporção das férias, tudo direitinho, se ela trabalhasse todos os dias. Sempre se entendeu que sobre essas verbas não incidiria contribuição previdenciária. Um belo dia, mudou o auditor fiscal do INSS, ele pegou uma pranchetinha e foi de firma, de empresa em empresa, autuando todo mundo. Sabe de quanto tempo durava essa prática? 40 anos. Mudou o auditor fiscal, ele foi lá e você está com tarefeiro? Toma, multa. Você tem tarefeiro? Multa. Todas tinham tarefeiro. Hoje todas fecharam. Mas não foi por isso. Também foi por isso. Mas fecharam porque a minha cidade natal ela tem essa coisa de mudar muito o ciclo econômico. Então, desde que eu me conheço por gente, a minha cidade já teve 4 ciclos econômicos. Ela cresce, pum, aí a economia quebra. Aí passa uns 5, 6 anos em crise, vem alguma coisa nova, cresce, quebra de novo. Então, quando eu era criança, era o adubo. Aí tinha umas 10 indústrias de adubo. Estava lá em cima, gerando emprego. Aí, do nada, quebrou a indústria de adubo. Aí vem o superporto, voltou a crescer. Cresceu, quebrou o porto. Aí depois veio as empresas de pescado, cresceu, quebrou. Aí agora, por último, veio o polo naval, chegou a gerar 30 mil empregos, aí pum, quebrou. Só mês passado foram 5 mil pessoas demitidas num dia só. Mas a gente está acostumado com isso. A cidade sempre foi assim. A cidade vai fazer 300 anos, há 250 anos é assim. Então, já está acostumado. Anota esse julgamento bem legal aqui do TRF da 4ª Região. É apelação civil 2005 7101 00 2223 dígito 7. Outra fonte também importante são os convênios. Os convênios têm previsão lá no artigo 199 do Código Tributário. Os convênios, eles têm uma peculiaridade. O Brasil é um Estado federal, teoricamente falando. Eu falo que o Brasil é um Estado federativo, teoricamente, porque na Constituição diz que nós somos Estado federativo, nos livros diz que nós somos Estado federativo, mas na prática nós somos... Os estados têm menos autonomia que um departamento aqui no Paraguai, que é um Estado unitário. Um departamento no Paraguai tem mais autonomia do que um Estado brasileiro. Então... eu estava uma vez falando com um juiz peruano, lá em Assunção, uma palestra que eu fui dar. E nós estávamos falando sobre sistemas judiciários e tal. Ele perguntou como é que era a justiça no Brasil. Eu falei que tinha uma justiça federal e uma justiça dos estados, uma justiça da União, que tinha a federal, do trabalho, militar e eleitoral, e uma justiça dos estados. E ele me perguntou como é que era o Código Civil do Paraná. E eu disse, não, o Código Civil é nacional. Ele, então como é que é o Código de Processo Civil do Paraná? E eu, não, o Código Civil é da União. E o Código Penal, com certeza, o Código Penal é do Paraná, né? E eu, não. Eu disse, vou te resumir a história. Doutor, no Brasil, tudo que é importante é federal. Aí ele assim, e vocês têm justiça federal para quê? E eu não consegui explicar para ele. Na Argentina, tu tem Código de Processo Civil do Estado, Código de Processo Civil Federal. Nos Estados Unidos, no México, tu tem legislação estadual, legislação federal. Qual é a legislação que o juiz federal aplica? Só a legislação federal. Qual é a legislação que o juiz de direito, o juiz estadual aplica? Só a legislação estadual. Qual é o Código de Processo Civil que o juiz federal aplica? O mesmo que o juiz estadual. Qual é o Código Civil? Qual é a Constituição? A mesma. Porque assim, a verdade é que Constituição estadual serve para nada. Serve para nada. Nada. Eu nunca usei a Constituição Estadual do Paraná para nada. Nem vocês vão usar. Só para estudar para o concurso, se forem fazer. Porque tudo está na Constituição Federal, a Constituição Estadual só repete.
Mas, sendo um Estado federal, eu tenho a figura da União dotada de soberania e os Estados dotados do quê? Autonomia. E os Estados estão em quê? Em pé de igualdade. Então, São Paulo, do ponto de vista da federação, tem o mesmo valor, o mesmo peso, a mesma representatividade que o Piauí. O Amazonas, que é um estado gigante, tem a mesma representatividade, o mesmo peso jurídico que o estado do Rio Grande do Norte. Se os estados são iguais, as questões tributárias que envolvem mais de um estado devem ser negociadas por quem? Pelos próprios estados. Quando eu falo de países soberanos, esses países vão firmar tratados. Quando eu trago essa mesma lógica, e por que os países firmam tratados? Por que eu não tenho uma lei internacional? Por que eu não tenho uma lei? Eu tenho a ONU. Por que a ONU não dita uma lei nenhuma? Todos os atos que criam obrigações, que criam direitos da ONU são tratados. Porque os estados, os países estão todos em pé de igualdade. Do ponto de vista do direito internacional, Estados Unidos e Butão são a mesma coisa. Ainda que não sejam. Porque tem questões que o próprio Estatuto da ONU vai dizer que os 5 grandes têm poder de veto. Que é China, Estados Unidos, Rússia, França e Alemanha. Esses 5 países têm no Conselho de Segurança, não é que eles têm poder de veto, né? É que no Conselho de Segurança se exige que todas determinadas decisões sejam tomadas por maioria simples dos votos do Conselho de Segurança da ONU e unanimidade entre esses 5. Então, se tem ali, são 25 votos no Conselho, qualquer coisa pode ser aprovada com 11 votos, mais 5 desse aqui. Se tiver 4 votos desses 5, não passa, mesmo que tenha unanimidade nos outros. O que dá o que se chama poder de veto, que tecnicamente não é. Nos estados é a mesma coisa. O que os convênios fazem? Os convênios regulam matéria tributária. Os convênios regulam matéria tributária. Os convênios regulam matéria tributária de interesse dos estados sobre isenções, incentivos fiscais e benefícios fiscais. Os convênios são regulamentados pela Lei Complementar 24 de 75. Essa lei, 24 de 75, essa lei criou uma figura chamada Conselho Nacional de Política Fazendária. Que só decide por unanimidade. Só decide por unanimidade em relação a isenções, benefícios e incentivos fiscais. Não estou citando ainda, depois eu dito. Esse CONFAS, ele é formado pelos secretários de Fazenda de todos os estados da federação. Os secretários se reúnem e decidem fixar, por exemplo, olha, nenhum estado pode conceder isenção sem isenção de ICMS sem autorização do CONFAS.
essa autorização deve ser concedida por unanimidade. Isso é uma forma de tentar evitar a guerra fiscal. Vocês já sabem o que eu disse, que eu sou favorável à guerra fiscal. Mas não é o que eu penso que vigora. Justamente para garantir, evitar essa guerra fiscal, que se exige que as decisões sejam primeiro tomadas por unanimidade. E depois essas decisões devem ser ratificadas pelo Poder Executivo de cada Estado. Não parece muito com a figura dos tratados? Não parece muito? Os países vão lá, quem é que vai negociar um tratado? É o Presidente da República? É o Ministro das Relações Exteriores. Ele que vai lá e negocia. O Presidente dá as orientações gerais, o Ministro das Relações Exteriores negocia o tratado. Ele volta com o tratado assinado e o que o Presidente da República faz? Ratifica e encaminha para o Congresso Nacional para ratificar também. Por quê? Porque os países estão todos em pé de igualdade. Nos estados também, os estados estão todos em pé de igualdade. Então os secretários negociam o convênio e encaminham para o governador que ratifica. Então coloquem assim: aprovado o convênio no CONFAS, ele deve ser ratificado pelo Poder Executivo de cada Estado. Então, anote só uma questão que é importante. Nenhum Estado pode conceder unilateralmente isenção ou benefício fiscal sem autorização do CONFAS. Isso quer dizer que, fora as hipóteses já previstas na Lei Complementar 87, que regulamenta o ICMS, nenhum Estado pode conceder isenção ou qualquer benefício fiscal sem a autorização dos demais Estados. Qual é o objetivo disso? O objetivo disso é evitar que, por exemplo, o Amazonas é um estado que tem uma área muito grande e é um estado pouco explorado. Ele resolve fazer uma zona de desenvolvimento econômico, lá no sul do Amazonas, perto da Bolívia. Ele pega uma zona e diz: ó, nesta zona, qualquer empresa que se instalar é isenta de ICMS. Ele pode fazer isso unilateralmente? Não. Ele vai ter que negociar com todos os estados e obter a aprovação de todos os estados. Se ele fizer isso, é inconstitucional essa medida, justamente por violar o Pacto Federativo. Desde 75 essa determinação? Sempre foi assim, desde 75. Desde que se criou o ICMS. Se regulamentou o ICMS. Isso acontece quando, por exemplo, o Paraná, a estação Tudo tem que ser por convênio. Porque os estados negociam. Tem que aprovar. Os estados negociam. Claro que alguns estados tentam fazer alguns subterfúgios. O estado ele vai lá e diz: não estou concedendo isenção, eu estou zerando a base de cálculo, ou eu estou reduzindo a base de cálculo. Se não me engano, houve uma briga entre o Rio Grande do Sul e a Bahia por causa da estação Da Ford. É relacionada ao ICMS, a isenção? Sim. Só que na verdade as duas tinham aprovação do Conselho. Aí estava brigando para ver quem dava maior. Que no final a Bahia, na verdade a Ford assinou com o Rio Grande do Sul e foi para a Bahia. Tanto que tem uma sentença no Rio Grande do Sul condenando a Ford a pagar 5, 6 bilhões de reais para o Rio Grande do Sul. Por causa dessa fuga da Ford. Então, teve uma época que comprar a Ford no Rio Grande do Sul o pessoal não gostava muito. E o Rio Grande do Sul não é um estado bairrista, né? Quase não. Pessoal, não basta só saber
o que são essas normas complementares? O principal é saber o efeito do cumprimento das normas complementares, que é o parágrafo único do artigo 100 do Código Tributário. Parágrafo único do artigo 100. Essa norma, o parágrafo único do artigo 100, tutela o chamado princípio da confiança. Que garante que se o sujeito passivo cumprir as normas complementares, mesmo que seja devido o tributo, serão excluídas. Aí botem 2 pontos. Serão excluídas a multa, os juros de mora, e a correção monetária, e risca embaixo que eu vou dizer depois de correção monetária. E a correção monetária da base de cálculo. Então lembra aquele exemplo que eu falei lá da minha cidade, do tarifeiro? O auditor fiscal, mudou o auditor fiscal, entrou um novo, e ele diz assim, não, mas eu não concordo com essa interpretação que as administrações anteriores fizeram de que não incidem contribuições previdenciárias. Eu entendo que tem que pagar contribuição previdenciária por férias, por 13º, por repouso semanal remunerado, e não só pelo valor pago pelo trabalhador. Ele pode fazer isso? Pode. Por quê? É um novo entendimento jurídico. O contribuinte, quando não recolhia a contribuição previdenciária com base nesse entendimento, ele fazia com base num costume administrativo, certo? Então, é devida a contribuição previdenciária? É. O que não vai ser devido? Multa, juros de mora e correção monetária sobre a base de cálculo. No caso, quando ele for calcular os últimos 5 anos, aquela contribuição previdenciária de 5 anos atrás, o valor daquela contribuição não vai ser corrigido. Por quê? Fundamentação básica é o princípio da confiança. A administração pública, ela não pode alterar uma legítima expectativa que ela mesma gerou de forma abrupta, que é o que acontecia. Então, se o sujeito passivo, se a administração muda um entendimento até então firmado num ato normativo, num parecer normativo, num costume, o sujeito passivo vai ter que pagar o tributo. Vai. Só que o que ele não vai pagar? A multa, os juros de mora e correção monetária sobre a base de cálculo. Conseguiram entender? Com isso eu evito o quê? Eu evito que o sujeito seja duplamente penalizado. Vocês conseguem imaginar a mesma lógica no direito administrativo sancionador? Vocês conseguem imaginar a seguinte figura? O semáforo está quebrado e tem ali um guarda municipal controlando o trânsito. Aí o guarda municipal olha para vocês e faz assim, ó, você está parado, ele faz assim, com a mão. O que ele está te mandando fazer? Passar. Aí tu passa por ali, do outro lado tem um guarda de trânsito te multando porque tu passou no sinal vermelho. Então, vocês acham que essa multa é razoável? Realmente, tu passou no sinal vermelho. Estava quebrado no vermelho o semáforo, não estava abrindo verde. Tu passou no sinal vermelho. Mas tu passou no sinal vermelho por ordem de quem? Da própria administração pública. A administração pública pode ter comportamentos contraditórios? Ninguém pode, muito menos a administração pública, né? Ela que menos pode ter comportamento contraditório. Não pode
mudar de entendimento de uma hora para outra. Inclusive, com base no novo Código de Processo Civil, nem mesmo o Poder Judiciário pode fazer isso. Mesmo quando eu assumi como substituto, eu fui substituto numa comarca chamada Castro. Quem conhece? Perto de Ponta Grossa ali. E eu substituí naquela época na vara criminal, na vara civil, na vara de família e no juizado especial civil criminal. Nas 4 varas da cidade. Só eu. E aí eu fui fazer as audiências do crime e eles tinham um costume em Castro. Os advogados de defesa não arrolavam as testemunhas e levavam as testemunhas independente de intimação no dia da audiência. Então, um belo dia chegou lá, tinha 3 testemunhas do Ministério Público, ouvi as 3 e doutor, as alegações, não, doutor, minhas testemunhas estão aí. Peguei o processo, era físico na época. Não, doutor, só não rolou testemunha nenhuma defesa prévia. Aí, não, doutor, mas aqui os advogados fazem assim, com todos os juízes sempre foi assim. E eu, doutor, mas você sabe que isso não existe, né? Você sabe que isso não existe, isso não tem previsão legal nenhuma. E o que o senhor faria se o senhor chega na audiência de instrução e julgamento e o Ministério Público diz assim, eu trouxe mais 3 testemunhas que não estão arroladas, mas estão aí, vamos ouvir porque elas estão aí, o senhor ia deixar? Não. Então, a ideia, doutor, mas sempre foi assim, eu chamei a escrivã, perguntei, Fernanda, sempre foi assim? E ela disse, não, doutor, sempre foi assim. E eu, tá, a partir de hoje não é mais. Então, o que eu fiz? Todas as audiências com o mesmo advogado, aquele dia eu permiti. Obviamente, o princípio da confiança. Diz, doutor, a partir de agora, todos os novos processos que entrarem, o senhor arrola a testemunha na defesa preliminar. Arrola as testemunhas na defesa preliminar. Por quê? Garantir a confiança. Justamente por isso, não sei se vocês viram no Facebook, no WhatsApp, rolava uma foto de uma defesa prévia no Rio de Janeiro, feita não sei por quem. E era assim, defesa prévia, fulano de tal é inocente, ponto. Arrola as seguintes testemunhas. Aí a pessoa rolava o pai dela, a mãe dela e a filha dela como testemunhas. Aí dizia, sem prejuízo de substituição posterior. Parece que era da Defensoria Pública. Claro, como a Defensoria Pública não tinha contato com o réu, tinha dificuldade por falta de estrutura, tudo de ter contato com o réu, o que ela fazia? Ela rolava qualquer um de testemunha e depois falava com o réu, tinha contato com o réu com mais calma, pegava as eventuais testemunhas e substituía. Mas preservava o prazo. Isso é inteligência. O que tu não pode, a administração pública não pode jamais, é ter o comportamento contraditório. Então, se tu tem uma instrução normativa que diz que tu deve recolher o tributo com um código número tal, e recolhendo no código número tal, tu vai ter tal resultado, a administração pública não pode depois dizer, não, tem que ser o código diferente, e se tu recolher errado, paga multa. Se tu cumprir as determinações das normas complementares, tu pode até, eventualmente, ser responsabilizado pelo tributo. Mas vai ser excluído desse tributo a multa, os juros de mora e a correção monetária da base de cálculo. Tranquilo até aqui? Essa parte é fácil. Então coloquem lei tributária. Oi? Não, outro tópico, lei tributária. Show. O que é mais fácil para mim? Oi? Não escutei. Não, esse fechou fontes. Agora é lei tributária.
Então, pessoal, primeira questão essencial, validade da lei tributária. Essa é a mais fácil de todas, você sabe melhor do que eu. Qual é o requisito de validade de uma norma jurídica? Sabe que esse silêncio fica gravado aqui, depois vai para o YouTube. Sabe que se falar errado também não aparece, é só o áudio, não vai o vídeo. Então, qual é o requisito de validade de uma norma jurídica? O que ela tem? Qual é o requisito que ela tem que ter? Sim, mas tudo bem. Se eu publico uma lei instituindo a pena de morte, essa lei, ela é válida? Então, a aprovação não é requisito de validade. Porque se eu aprovar uma lei, publicar uma lei e ela for inconstitucional, essa lei não é válida. Então, qual é o requisito de validade de uma lei? Adequação. Adequação ao quê? A norma jurídica superior que lhe dá validade. Toda norma jurídica tem um fundamento de validade. Qual é o fundamento de validade de um decreto? A lei que ele regulamenta. Se o decreto contraria a lei que ele regulamenta, o decreto ele é inválido. Qual é o fundamento de validade de uma portaria? O ato que ele regulamenta. Então, se eu tenho um decreto que diz que o horário de funcionamento das unidades fiscais de Foz do Iguaçu é das 8 ao meio-dia, das 2 às 6, e o chefe de fiscalização baixa uma portaria dizendo que o horário de funcionamento é das 9 ao meio-dia, essa portaria ela é inválida. Qual é o fundamento do decreto? A lei que lhe dá, a lei que ele regulamenta. Qual é o fundamento da lei? Qual é o fundamento de validade da lei? A Constituição. E hoje, na verdade, hoje, não só a Constituição, mas aquilo que se chama de bloco de constitucionalidade. Não querendo dizer que Kelsen está errado, até porque eu sou um grande fã do Kelsen, mas vocês todos já viram essa imagem aqui, né? Do ordenamento jurídico organizado em forma de pirâmide. E aqui em cima está a Constituição, aí vai descendo até chegar aqui na ordem de serviço do diretor de fiscalização. Eu, pessoalmente, hoje, eu vejo muito mais o sistema normativo com uma forma diferente. Eu vejo o sistema normativo muito mais dessa forma aqui, ó. Esse é o solzinho do Teletubbies, aquele. Sim, se a minha letra é assim, tu imagina como eu desenho, né? As pessoas, a gente evolui, elas começam desenhando o bonequinho com a bolinha e os pauzinhos, né? E vai evoluindo. O máximo que eu evolui foi fazer um sapatinho no bonequinho, que é uma bolinha. Eu não tenho esses dons. Hoje a gente tem que ver a Constituição, o que a gente chama de bloco de constitucionalidade, não só como uma pirâmide, não que esse conceito keynesiano não seja válido, continua válido. Não há uma superação disso aqui. A Constituição ainda continua sendo a norma fundamental do sistema jurídico. É ela que dá validade a todas as normas inferiores. Só que a forma como ela dá validade é que muda. Não o fato dela ser, não a pirâmide, eu não esqueci a pirâmide, ela continua lá, continua verdadeira, aquela metáfora da pirâmide. Só que no que diz respeito à eficácia da Constituição, eu vou trabalhar com a Constituição muito mais no sentido dela ser o centro de um sistema solar do que provavelmente o ápice de uma pirâmide. Quando a gente vê o ápice de uma pirâmide, nós vemos uma coisa pequena e pontuda sempre, né? A não ser pirâmide mexicana que não tem ponta. A gente sempre vê a pirâmide como a Constituição como uma coisa pontuda, pequena, pontuda. E na verdade é diferente. A Constituição, a metáfora mais próxima é da Constituição como um sol. O que o Sol faz em relação aos planetas?
Ele faz duas coisas. Uma, ele irradia o quê? Ele irradia a luz. E a outra, ele atrai. Não é? É o que o Sol faz. Ele irradia a luz para os planetas na mesma proporção que ele atrai os planetas para o centro. Por isso que eu tenho a gravidade que faz os planetas girem em torno do Sol. E ao mesmo tempo ele está irradiando. É isso que a Constituição faz com todas as normas jurídicas. E quando eu falo Constituição, eu estou falando do bloco de constitucionalidade, que inclui o texto da Constituição, esse livrinho que vocês têm no Vademecum de vocês, que começa o Vademecum com a Constituição, mas eu ainda tenho os valores constitucionais, dignidade da pessoa humana, solidariedade social, proporcionalidade, razoabilidade, valorização dos direitos humanos. Tudo isso são valores constitucionais. E ainda tenho, e aí tem uma polêmicazinha, as convenções e tratados de direitos humanos. Isso é o bloco de constitucionalidade. Para o Supremo, o bloco de constitucionalidade é só isso aqui. Só vai entrar as convenções de direitos humanos que tiverem sido ratificadas na forma do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, instituído com a Emenda Constitucional 45. Hoje, somente um tratado foi ratificado nessa modalidade, que é o Tratado de Nova York dos Direitos das Pessoas com Deficiência. A grande maioria dos autores em direitos humanos e direitos fundamentais, para não dizer todos, nesse ponto o Supremo está bem isolado, vão defender que os tratados de direitos que os tratados de direitos humanos, eles são materialmente constitucionais. Que no máximo que eu posso dividir é os tratados que são materialmente e formalmente constitucionais, que seria materialmente todos os tratados e formalmente aqueles que foram ratificados e incorporados na Constituição, e os tratados que são só materialmente constitucionais. A única diferença seria que os tratados formal e materialmente constitucionais, eles estariam sujeitos ao duplo controle. O controle de constitucionalidade, pelo Supremo Tribunal Federal, e o controle de convencionalidade, realizado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Hoje, o Brasil é o único país da América Latina que não dá eficácia imediata aos tratados, eficácia constitucional imediata aos tratados de direitos humanos. Único. Nós temos uma jabuticaba. O Brasil é cheio de jabuticaba, né? Sabe por que jabuticaba? Jabuticaba é uma fruta que só tem no Brasil. Não tem outro lugar do mundo. Então, quando a gente fala que uma coisa só tem no Brasil, é porque a gente chama de jabuticaba. Esse artigo 5º, parágrafo 3º, é uma jabuticaba. Só tem no Brasil. Países extremamente mais avançados que o Brasil, como a Guatemala, El Salvador, são países que têm na Constituição a determinação de que os tratados entram com força constitucional. Aí no Brasil a gente tem aquela coisa, o tratado ele tem natureza supralegal. Tenta explicar isso para uma pessoa, para um jurista de fora do Brasil, da América Latina. Tenta explicar isso. É mais difícil que explicar o que é uma portaria. É mais difícil explicar o que é uma portaria. O que é uma portaria? Nem a gente sabe. Agora tenta explicar o que é uma portaria. É mais difícil que explicar o que é um desembargador. Marcelano vai ficar bravo comigo. Mas ninguém no mundo, só 2 países no mundo tem a figura do desembargador. Brasil e Portugal. Toda a Europa, nenhum país da Europa tem. Só Portugal. Na América, no continente americano todo, assim, do Alasca até o Ushuaia. Sabe só o único lugar do mundo que tem desembargador? Só o Brasil. Tu vai na Argentina e tenta explicar o que é um desembargador. Ele vai dizer, tá, mas é um juiz camarista? Não. Então ele é um ministro? Não. Ele é um desembargador. Mas o que faz o desembargador? Julga o recurso do juiz. Então ele é um camarista? Não. Porque nós não temos tribunais de circuito. Nós só temos um tribunal por estado. Tá, então é um tribunal superior.
Não, é um tribunal ordinário. Então ele é um camarista? Não, porque só tem um tribunal. Então ele é um ministro. Aí tu diz assim, não, ele é um desembargador, ponto, fala, desembargador. E não enche meu saco. Porque não tem. Em todo o mundo, tu não tem essa figura, só no Brasil e Portugal. Porque só no Brasil e Portugal tu tem tribunal de justiça grande. No resto do mundo tem tribunal de circuito. E cada estado, cada departamento tem um tribunal superior. Aqui no Brasil tem um tribunal superior, que é o STJ, que vale para todo o Brasil. Aí um país com 200 milhões de habitantes, o Constituinte 88 achou que um tribunal com 33 ministros ia conseguir resolver o problema. É só, se de cada 200 brasileiros, um tivesse um processo, só nisso aí, seriam 2 milhões de processos. 2 milhões, só isso. Seria pouco até. 2 milhões de processos para 33 ministros julgarem, é meio maluco, né? Mesmo sendo recurso especial. Mas tudo bem, então eu quero que vocês entendam isso. Hoje, o conceito mais amplo de direito é que eu vou entender a validade das normas jurídicas dentro desse conceito. A norma jurídica é válida quando ela encontra fundamento no bloco de constitucionalidade. Não só no texto da Constituição. Não só no texto, mas no texto, nos valores e nos pactos e tratados definidores de direitos humanos. Um exemplo claro disso é o princípio da proporcionalidade. Aonde está no texto da Constituição o princípio da proporcionalidade? Expresso não está em lugar nenhum. Não está em lugar nenhum. Tanto que o Supremo, quando quis aplicar o princípio da proporcionalidade, lá atrás, há 10, 15 anos atrás, o Supremo teve que criar não vou dizer uma gambiarra, mas ele teve que criar uma interpretação dizendo que o princípio da proporcionalidade decorreria de um aspecto material do devido processo legal. O Supremo dizia que eu tenho o devido processo legal formal, processual, que é aquele de respeitar as normas processuais, de que o juiz deve... o réu arrolou 8 testemunhas, o juiz deve ouvir 8 testemunhas. O réu tem prazo de 15 dias para contestar. A petição inicial tem que estar dentro dos parâmetros normativos do artigo 319. Esse é o devido processo legal formal. E eu tenho ao lado dele o chamado devido processo legal substancial ou material, que seria a obrigação de que as normas jurídicas tenham conteúdo de proporcionalidade e razoabilidade. Mas assim, se tu ler pegar o texto da Constituição, o que ela vai dizer? Ninguém será julgado por atos de seus bens sem o devido processo legal. Onde é que tu tira a proporcionalidade da leitura literal disso? Tu não tira. Então, eu tenho, além do texto, os valores constitucionais, e além desses valores constitucionais, os tratados. E isso vai fazer com que isso vai atrair para a Constituição muita coisa. É por isso que hoje se discute a tal da judicialização da vida. Já ouviram falar essa expressão? O ministro Barroso tem uma expressão muito feliz, que ele diz o seguinte: a nossa Constituição ela ela se propõe a fazer tanto, que a única coisa que ela não se propõe é trazer a pessoa amada em 3 dias. Mas eu digo, se passar a emenda constitucional de incluir dentro dos direitos sociais o direito à felicidade, vai ter gente entrando com ação para obrigar o juiz, com base no princípio da felicidade, a trazer a pessoa amada em 3 dias. E aí a Constituição vai fazer até isso. Porque está dizendo, eu só posso ser feliz se eu trouxer a pessoa amada. O juiz vai lá, vai mandar o oficial de justiça, vai lá e traz a pessoa amada em 3 dias. Só que pelo novo CPC, 3 dias úteis, né? Então, esse é o fundamento de validade de toda a legislação tributária. E a vigência da legislação tributária? Que horas são? Ainda tem tempo. Qual é a regra geral para a vigência da legislação tributária? O que vocês acham? Qual é o princípio que rege, como regra geral, a vigência das normas brasileiras?
Qual? Sim, mas legalidade, eu digo assim, em relação à vigência no espaço. Qual é o princípio que rege a territorialidade? O Estado somente pode impor as suas normas jurídicas dentro do seu território nacional. Por que isso? Porque é onde ele pode exercer o ato do poder de soberania. De que adianta eu dizer que estou fazendo uma lei, estou tributando... Vou dar um exemplo que não é nosso, mas para os nossos vizinhos aqui funcionaria melhor. De que adianta a Argentina fazer lançamento de imposto de renda das pessoas que moram nas Malvinas? Não adianta nada. Ela vai exercer como o seu ato de soberania ali? Ela vai poder mandar um oficial de justiça argentino intimar as pessoas para pagar o imposto de renda? Poder pode. Se o cara vai sair das Malvinas é outra coisa. Porque tu só pode exercer o teu direito, tu só pode legislar e impor a tua soberania onde tu tem efetivamente a capacidade de exercer esse poder. Então, a regra é o princípio da territorialidade. E isso vale não só para a União, como para os estados e os municípios. O município de Foz do Iguaçu não pode exercer poder tributário no município de Santa Terezinha do Itaipu. E o estado do Paraná não pode exercer poder tributário no estado de Santa Catarina. Salvo a hipótese do artigo 102 do Código Tributário Nacional. Salvo a hipótese do artigo 102 do Código Tributário Nacional, que permite a extraterritorialidade. O que é o 102? 102 é uma regra bem simples. Se um município, se um estado, se um estado autorizar a legislação de outro município ou de outro estado, pode ter vigência no seu território. Quando isso é comum? Era muito comum isso acontecer nas hipóteses de emancipação dos municípios ou de desmembramento de estados. Imagina, a Constituição de 88, ela separou Goiás em dois. Goiás, acho que era o segundo ou terceiro, um dos 5 maiores estados do Brasil era Goiás. Aí veio a Constituição de 88 e disse, não, corta o Goiás ao meio, em cima é Tocantins e embaixo é o Goiás. Aí, a partir de 5 de outubro de 1988, desse lado da rua era Goiás, do outro lado da rua era Tocantins. E Tocantins já tinha despesa com servidor, já tinha despesa com maquinário, já tinha despesa com energia elétrica, já tinha despesa com tudo. E já cobrava tributo. Por mais que a Assembleia Legislativa, que nem tinha sido eleita, ia ser eleita no ano seguinte, trabalhasse, ela não conseguiria organizar uma legislação tributária, uma legislação fiscal nesse pouco tempo. O que se fez? Se permitiu que até que fosse aprovada a legislação tributária do estado do Tocantins, vigorasse a legislação tributária do estado de Goiás. Quando Santa Terezinha do Itaipu se emancipou de Foz do Iguaçu, quando é que foi isso? 94? 88, 89 deve ter sido, foi nessa época que deu o boom de emancipação. Rio Grande do Sul pulou de 89, 90, nessa faixa aí. De 89 a 94, só a cidade que eu morava, que é Bagé, perdeu, se emanciparam 3 municípios de Bagé. Ulha Negra, Candiota e Aceguá. Ulha Negra é uma cidade que eu nunca consegui ver como é que é a cidade. Era na beira da estrada. Eu passava, olhava Ulha Negra. Cadê Ulha Negra? Acabou. Tinha 2.000 habitantes. Candiota tinha 5.000. E uma usina termoelétrica. Candiota tinha 50% da arrecadação de Bagé, que tinha 100.000 habitantes.
Por isso que o pessoal se emancipou. Então, isso é uma possibilidade. Outra possibilidade de extraterritorialidade é o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 6, a linha G da Constituição, que diz que os estados e o Distrito Federal podem, que os estados e o Distrito... 155, parágrafo 2º, a linha, inciso 6, a linha G da Constituição, que diz que os estados e o Distrito Federal podem, por convênio, dispor sobre a aplicação de sua legislação tributária no território de outra pessoa política. Um exemplo disso é a Lei Complementar 123 de 2006, que cria o Simples Nacional. Isso, 2006. 123 de 2006. Que cria o Simples Nacional. O que é o Simples Nacional? O Simples Nacional é um regime tributário diferenciado. O que ele faz é simplificar a arrecadação. Hoje, uma empresa, ela paga uma série de tributos para o município, uma série de tributos para o Estado, uma série de tributos para a União. O que faz o Simples é unificar as guias e tu faz um recolhimento num valor único de um sistema que inclui imposto de renda à pessoa jurídica, imposto sobre produtos industrializados, contribuição social sobre lucro líquido, ICMS e ISS. Quem é que concentra a arrecadação desses tributos? A União. Então o que eu estou fazendo? A União, quando ela está cobrando o Simples, emitindo a guia do Simples, ela está emitindo uma guia em relação a tributos federais, estaduais e municipais. Para isso, os estados fizeram um convênio e permitiram: olha, a minha legislação tributária será aplicada à União para a cobrança do Super Simples, do Simples Nacional ou do Super Simples, que foi o antecessor. Tranquilo até aqui? Facilzinho, viu? Depois vai estudar, fica mais fácil ainda. 82? Bom, você é bom internet. Para saber a diferença entre varanda e sacada. Nunca pesquisaram se varanda e sacada? Vocês dormem cedo. Quando dorme 2 da manhã, que nem eu, tu passa fazendo o quê? Pesquisando isso. E como é que funciona a vigência da lei tributária no tempo? Via de regra, segue a regra geral da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Antiga Lei de Introdução ao Código Civil. Isso quer dizer o quê? Se não houver disposição em contrário, a lei entra em vigor quando? Depois da publicação. Por que eu falo como salvo regra? Porque a lei pode dizer que entra em vigor na data da publicação. A lei pode dizer que entra em vigor 1 ano da data da publicação. Em relação às normas complementares, eu tenho uma pequena modificação, que é o artigo 103 do Código Tributário.
que vai dizer o 103? Salvo disposição em contrário, entram em vigor, 2 pontos. Os atos normativos. Os atos normativos. Na data da publicação. Dois, as decisões administrativas. Trinta dias após a publicação. Decisões administrativas. 30 dias após a publicação. Isso. A norma complementar é gênero. Ato normativo é espécie. Entra em vigor na data da publicação. A outra espécie, decisões administrativas. 30 dias após a publicação. E os convênios, na data fixada no convênio. Lembrem, o Código Tributário só estabeleceu normas gerais para esse caso, normas gerais. O que significa que não há impedimento que cada pessoa política disponha de forma diferente. Então, em Foz do Iguaçu, eu posso ter uma lei que diga: os atos normativos entram em vigor 30 dias da publicação. Essa norma é válida? É. Eu posso ter um convênio firmado entre os estados que diga: este convênio entra em vigor 30 dias da sua publicação. Posso isso? Posso. É na omissão da norma específica que eu vou aplicar a norma geral. Tá? Vamos fazer um intervalo e a gente volta daqui a pouco. 103. Vocês tomarem um café. Eu vou postar que eu me esqueço. Tem que eu me esqueço. Já que tá aqui, passa a chamada para nós, só assinar aqui. Gente, uma coisa, uma ajuda. O senhor conhece